Bom, vamos falar sobre movimento uniformemente variado e para facilitar, vamos começar com um exemplo. Tá bom? Primeiro um exemplo de movimento variado só, tá bom? Então aqui eu vou representar o tempo, ó, uma coluna para o tempo, que eu vou dizer em segundos, e uma coluna para a velocidade, que é dada aqui em metros por segundo, para o carro A, tá joia? Então vamos lá, no instante zero a velocidade dele era zero, ou seja, estava parado. Depois de um segundo, a velocidade passou a ser, por exemplo, 4 metros por segundo. Houve uma variação de quanto? De 4 metros por segundo no intervalo de um segundo. Então a velocidade. Vamos só deixar a variação aqui de 4 metros por segundo. Se eu dividir pelo intervalo de tempo, que é um segundo, a aceleração foi de 4 metros por segundo. Então aqui por ΔT, que é igual a 1, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Mas não vamos preocupar com isso não. Vamos continuar fazendo só o ΔV. Como a gente sabe que é um segundo, intervalo de um segundo é a aceleração. Bom, um segundo depois, a velocidade era de, vamos supor, 7 metros por segundo. Quanto foi a variação? O ΔV foi de 7 menos 4, 3 metros por segundo. Depois de 3 segundos, a velocidade era de 12 metros por segundo. Quanto foi a variação? De 5 metros por segundo. Está vendo que esse movimento aqui, a variação não é uniforme? O ΔV não é uniforme. Tá bom? Diferente do outro carro. Vamos pegar esse outro carro aqui, ó, velocidade também em metros por segundo do carro B. Do carro B. Bom, vamos supor que no primeiro segundo, no instante zero, ele está parado, né? Um segundo depois, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Quanto foi a variação da velocidade? 5 metros por segundo. Um segundo depois, ele está com velocidade de 10 metros por segundo, aqui no instante de tempo igual a 2, né? Quanto foi a variação? De novo, ó, 10 menos 5, 5 metros por segundo. 3 segundos depois, adivinha? 15 metros por segundo é a velocidade dele. A variação foi de quanto? A variação foi de 15 menos 10, 5 metros por segundo. Está vendo que em todos esses casos a variação é a mesma? Vamos dizer, a variação é constante? Então, quando ΔV sobre ΔT, que de fato é a aceleração, né? Porque daqui para cá o ΔT foi igual a 1. Daqui para cá, ΔT é igual a 1 também. Do segundo para o terceiro segundo, o ΔT foi igual a 1. Então, quando ΔB sobre ΔT1 é constante, eu digo que o movimento é uniformemente variado. Tá certo? Se eu quiser, eu posso até fazer um gráfico, né? Vamos fazer isso num gráfico que fica mais legal. Vamos fazer um gráfico aqui, ó, da... Nossa, que feio. Vamos fazer um gráfico aqui. Continua feio, né? Vou fazer um gráfico aqui da velocidade em função do tempo. Aqui o instante 1 segundo, 2, 3, né? E depois no instante zero, a velocidade dele era zero. E a velocidade aqui é em metros por segundo. E o tempo é em segundos. É esse gráfico aqui do carro B. Ó. Vou fazer de amarelo para ficar mais fácil. No instante zero, a velocidade é zero. No instante t igual a 1, a velocidade é de 5 metros por segundo. No instante t igual a 2, a velocidade é de quanto? 10 metros por segundo. No instante t igual a 3, a velocidade é de 15 metros por segundo. Ou seja, se o tempo aumenta de uma unidade, tá vendo que daqui para cá é uma unidade de tempo, uma unidade de tempo, uma unidade de tempo, a velocidade variou da mesma quantidade. Ó. A variação foi de 5 metros por segundo para cada intervalo de tempo. Então, o gráfico que representa essa curva é uma reta. Tá joia?
Então, toda vez que você tiver um movimento uniformemente variado, e que a velocidade aumenta, então, quando a aceleração é positiva, ele vai ser assim, ah, e se ele tiver uma velocidade aqui de 10, de 15, cair para 10, depois cair para 5, depois cair para 0. Quando o gráfico for desse formato aqui, ó, que a gente marcou de rosa. Nesse caso, a aceleração é negativa. Quando a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Quando a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a variação for uniforme, você vai sempre ter uma reta. Tá bom? Um abraço, pessoal.